Jean, um homem de cerca de 30 anos, sentado na sala de espera do hospital, brinca nervosamente com as mãos. Seus dedos tremem levemente e seu olhar fixa os ponteiros do relógio que parecem se mover com uma lentidão insuportável. Sua esposa, Louise, está em trabalho de parto, e ele é consumido por uma ansiedade inexplicável. As portas da sala de parto se abrem de repente, e uma enfermeira aparece, com um sorriso radiante no rosto. Senhor Dupuis, parabéns! Você tem um menino saudável. Jean levanta-se apressadamente com o coração disparado e corre em direção ao quarto. Ao entrar, vê Louise sorridente mas cansada segurando seu recém-nascido contra o peito. Um sentimento de alívio o invade, até que seu olhar cai sobre a criança. Sua pele é escura, muito mais escura do que a de Jean ou Louise. Ele fica paralisado. Uma criança negra. No entanto, Jean e Louise são ambos brancos. O silêncio se instala. Jean se aproxima lentamente sem saber o que dizer. Perguntas giram em sua cabeça. Como isso é possível? Louise tem um segredo que nunca revelou a ele? Jean para de repente, olhando para o bebê com os olhos arregalados. Uma raiva surda começa a subir dentro dele, misturada com uma incompreensão total. Ele se vira para Louise, com o rosto deformado pela raiva e incredulidade. Quem é o pai dessa coisa? Ele solta com uma voz quebrada quase irreconhecível. Louise, aturdida pela pergunta, não tem tempo de responder antes que Jean bata violentamente na parede da sala de parto. O barulho surdo ecoa pela sala, provocando um sobressalto na equipe médica. Ele fixa um momento o buraco na parede, antes de se virar, incapaz de enfrentar a situação. Jean, espera. Tenta chamar Louise, mas é tarde demais. Seu marido sai apressadamente da sala sem olhar para trás. Louise, sozinha com seu filho, o vê se afastar, sentindo seu coração apertar. Então ela abaixa os olhos para seu lindo menininho, que dormia pacificamente em seus braços, ignorando a agitação ao seu redor. Como isso poderia ser possível? Como essa criança poderia ser negra enquanto ela e Jean eram ambos brancos? Uma pergunta que ela não parava de se fazer desde que viu seu bebê pela primeira vez. A equipe médica, tão perplexa quanto ela, sugeriu explicações médicas, propondo a possibilidade de fazer uma série de testes, incluindo um teste de DNA para entender essa situação singular. Mas mesmo essas sugestões não podiam acalmar a tempestade de emoções que invadia Louise. Jean, do lado de fora, caminha sem rumo pelas ruas da cidade, com o coração pesado e a cabeça cheia de pensamentos confusos. Cada passo é um esforço para conter sua raiva, mas as imagens do bebê não param de voltar, obscurecendo sua mente. Como isso pôde acontecer? Como Louise, a mulher que ele amava e em quem sempre confiou, poderia traí-lo dessa maneira? Ela está me traindo. Ela me traiu com um homem negro, ele murmura, com os punhos se cerrando involuntariamente. A ideia o consome, cada instante em que imagina Louise com outro homem, esse homem que pode ser o pai dessa criança, parece uma facada em seu coração. Ele se vê entrando na sala de parto, esperando a alegria, a emoção de um novo pai. Mas tudo foi destruído em um instante. Esse bebê, essa coisa, como ele a chamara, havia mudado tudo. Sua mente, confusa pela raiva e pela dor, não conseguia parar de remoer as mesmas perguntas, as mesmas acusações. Parando bruscamente em frente a uma vitrine, Jean coloca suas mãos contra a frieza do vidro. Ele se vê seu reflexo cansado e devastado pela emoção. Lágrimas que ele não consegue mais conter, escorrem lentamente por suas bochechas. Será que ele foi duro demais com Louise? Ela tinha uma explicação? Mas toda vez que sua mente tenta encontrar uma justificativa, o mesmo pensamento o invade. Ela mentiu para mim. Enquanto isso, no hospital, Louise observa seu filho adormecido. Seus traços, embora diferentes dos deles, são perfeitos. Ela sente um amor profundo por essa criança, um vínculo inexplicável apesar do caos emocional que a cerca. A equipe médica lhe propôs testes, mas para ela, nenhuma explicação científica poderia apagar a imagem de Jean saindo da sala, quebrado pela raiva e confusão. Ela fecha os olhos por um momento, tentando em sua memória encontrar um momento, um erro, uma explicação que poderia resolver esse mistério. Mas nada vem. Ela sabe, no fundo de si mesma, que nunca traiu Jean, nunca. Como ele poderia pensar uma coisa dessas? Nos dias que se seguiram, Louise ficou sozinha no hospital com seu filho. A cada dia, ela esperava ver Jean entrar pela porta, esperando que ele superasse sua raiva e incompreensão. Mas ele não veio. O silêncio de Jean, sua ausência, era mais doloroso do que a traição que ele achava ter sofrido. Ela ainda se lembrava de seus votos de casamento, daquele compromisso de se apoiar, custe o que custar, de enfrentar juntos as dificuldades. No entanto, nesse momento crítico ele a deixará sozinha.
Ela compreendia que ele estava com raiva, abalado pela aparência inesperada do filho, mas abandoná-la, isso ela não podia aceitar. Todas as noites, enquanto seu filho dormia pacificamente, Louise se via chorando em silêncio. Sentia-se traída pelo homem que amava, aquele com quem achava que poderia enfrentar tudo. Como Jean podia duvidar tanto dela, de sua relação? O teste de DNA poderia ter resolvido suas dúvidas rapidamente, mas ele preferiu fugir, deixando-a diante de um vazio emocional. De volta a casa, Louise estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela esperava que seu retorno para casa marcasse o início de uma reconciliação, mas quando entrou na casa, Jean apenas lhe lançou um olhar frio. Ele não disse uma palavra, indo direto para o quarto de hóspedes, batendo a porta atrás de si. Louise, com o coração pesado, cuidou de seu filho. Ela o alimentou e depois o embalou até que ele dormisse profundamente em seu berço. A imagem daquela criança inocente a confortava, mas ao mesmo tempo, a crescente distância entre ela e Jean a aterrorizava. Como poderiam superar essa provação se Jean se recusasse a falar? Depois de se certificar de que o bebê estava dormindo pacificamente, Louise respirou fundo. Ela não podia mais ficar em silêncio. Precisava confrontar Jean, entender seus sentimentos e fazê-lo perceber o quanto ele a machucava ao rejeitá-la assim. Caminhou lentamente em direção ao quarto de hóspedes, sentindo seu coração acelerar a cada passo. Abriu a porta suavemente e encontrou Jean sentado na beira da cama, com a cabeça nas mãos. Jean, murmurou ao entrar. Jean levantou os olhos, surpreso, mas logo se fechou novamente. O que você quer, Louise? Gritou abruptamente, sua voz quebrada pela frustração e amargura. Louise não respondeu imediatamente. Aproximou-se dele, mantendo-se em silêncio, até estar perto o suficiente para sentir a tensão palpável entre eles. Seus olhos buscavam uma conexão, mas Jean desviava o olhar, recusando-se a cruzar o dele. Jean, precisamos conversar, disse ela finalmente com a voz trêmula, mas determinada. Entendo que você esteja com raiva, que tudo isso seja difícil de lidar, mas não posso mais suportar seu silêncio, nem suas acusações implícitas. Jean se levantou abruptamente furioso. O que você quer que eu diga, Louise? Quer que eu finja que está tudo bem? Que essa criança, ele parou, incapaz de terminar a frase. Louise, com o coração partido ao ouvi-lo falar assim, aproximou-se ainda mais, colocando uma mão em seu braço. É nosso filho, Jean. Ele é nosso. Eu imploro, pare de duvidar de mim. Nunca fiz nada para te trair. Estou tão perdida quanto você, mas você me abandonou. Eu precisei de você no hospital, e você foi embora. Jean se virou abruptamente, seus olhos cheios de lágrimas de raiva e dor. Como você quer que eu acredite em você, Louise? Como você quer que eu acredite nessa situação? Sua voz quebrou, e ele desviou o olhar. Louise sentou-se ao seu lado, mantendo uma calma frágil. Então vamos fazer o teste de DNA. O que você tem a perder, Jean? Quero que você saiba a verdade para que possa finalmente pôr fim a essas dúvidas. Mas não importa o que os testes digam, essa criança é nossa. O silêncio caiu sobre eles, pesado e carregado de tensão. Jean, com os punhos cerrados, não podia mais negar o amor que um dia sentirá por Louise, mas a confusão e a raiva o cegaram. Ele suspirou profundamente, percebendo que precisava enfrentar essa realidade em vez de fugir dela. Certo, murmurou ele finalmente. Vamos fazer o teste. Mas se alguma vez, ele parou, incapaz de terminar a frase, as palavras ficaram presas em sua garganta. Louise fechou os olhos por um instante e depois acenou com a cabeça. Não importa o que você pense, Jean, eu sei qual é a verdade. E estou disposta a tudo para nos reconciliar. Mas não posso mais deixá-lo me acusar sem dizer nada. Jean, ainda sentado, fixou o olhar no chão, percebendo o enorme abismo que se formara entre eles. Os testes poderiam responder a algumas de suas perguntas, mas ele sabia que a verdadeira cura só viria se estivesse disposto a confiar novamente. Os dias que se seguiram ao teste de DNA foram marcados por uma tensão palpável. Jean continuava a se fechar em si mesmo, passando a maior parte do tempo no quarto de hóspedes, enquanto Louise tentava, como podia, manter uma rotina normal com o filho. Cada noite ela esperava uma conversa, um gesto de apaziguamento por parte de Jean, mas ele permanecia frio e distante, permitindo que a dúvida corroesse o que restava de seu relacionamento. Uma manhã, enquanto cuidava do bebê, Louise recebeu uma ligação do hospital. O teste de DNA estava pronto. Com o coração acelerado, ela fixou a tela do celular por um instante, hesitando em atender. Finalmente atendeu e ouviu atentamente. O resultado era inequívoco. Jean era realmente o pai. Louise suspirou aliviada, mas isso era apenas o primeiro passo.
Ela sabia que esse resultado não apagaria imediatamente as feridas causadas pela desconfiança e pela distância de Jean. Decidiu informá-lo sobre a novidade sem esperar. Respirando fundo, ela caminhou em direção ao quarto de hóspedes. Jean estava sentado, olhando pela janela, perdido em seus pensamentos. Sem bater, entrou e se colocou diante dele com um olhar sério. Jean, recebi os resultados do teste de DNA, disse ela em uma voz calma, mas firme. Jean se endireitou um pouco, mas seu rosto permanecia fechado, como se temesse enfrentar a verdade. Você é o pai, Jean. Nunca houve dúvida para mim, mas agora você tem a prova científica que queria. Um silêncio pesado se seguiu, durante o qual Jean parecia digerir a notícia. Ele baixou a cabeça, como se tentasse escapar do peso de suas próprias dúvidas e acusações passadas. Então, com uma voz rouca, murmurou, eu sinto muito, Louise. As palavras pareciam escapar dele, frágeis e desajeitadas, mas sinceras. Louise sentiu seu coração apertar. Não era suficiente, não depois de tudo que ela havia suportado, mas era um começo. Sinto muito, repetiu com a voz trêmula. Sinto muito por quê, Jean? Por me ter abandonado no hospital? Por me fazer passar por mentirosa? Ou por duvidar de mim a ponto de não conseguir olhar para seu próprio filho? Jean se levantou lentamente, o rosto marcado pela culpa. Eu não soube como lidar com tudo isso. Eu me senti tão traído. Não enxergava mais claro, Louise. Estava tão perdida em minhas emoções que não consegui confiar em você. Louise cruzou os braços com lágrimas nos olhos. Você não soube me dar confiança e me quebrou. Prometemos enfrentar tudo juntos, mas ao primeiro obstáculo você me deixou sozinha. Como quer que eu te perdoe por isso? Jean se aproximou dela, estendendo a mão como se quisesse tocá-la, mas Louise recuou, com o coração ainda pesado de dor. Eu sei que te machuquei, disse ele, a voz trêmula. Sei que quebrei sua confiança, e que isso não se consertará da noite para o dia. Mas quero tentar, Louise. Quero recuperar sua confiança e estar presente para você e para nosso filho. Louise permaneceu em silêncio por um momento, observando o homem que amava tão profundamente. Ela via o remorso em seus olhos, mas não estava pronta para perdoar tão facilmente. O relacionamento deles estava em ruínas, e levaria tempo para reconstruir o que havia sido destruído. Não sei se posso te perdoar, Jean, respondeu finalmente com a voz suave, mas firme. Mas quero tentar. Por nosso filho. Mas você terá que me provar que é digno da minha confiança novamente. Jean acenou com a cabeça, reconhecendo a gravidade da situação. Farei o que for necessário. Eu prometo. Louise acenou lentamente, ciente de que as palavras não seriam suficientes desta vez. Seria um longo caminho para a reconciliação, e ela ainda não sabia se conseguiriam superar essa prova. Mas por enquanto estava pronta para tentar, não apenas por seu amor passado, mas principalmente por seu filho, que merecia ter pais unidos e amorosos. A história de Louise e Jean, embora marcada por momentos de desespero, nos ensina a importância da comunicação, da paciência e da coragem nas relações. Nada é simples quando um casal enfrenta dúvidas tão profundas, mas às vezes, é por meio desses momentos de crise que descobrimos a força de um verdadeiro compromisso.